Boa noite, pessoal. 19 horas em ponto aqui, então vamos. Já vi que tem bastante gente conectada. Meu nome é Felipe Genari, sou um dos consultores educacionais aqui da Daqui para Fora e hoje eu vou conduzir aqui o evento junto com vocês. Estou bem animado para a conversa de hoje, né? Acho que todo mundo tem essa curiosidade de entender, né, para quem já esteve do outro lado, como que o Admission Officer avalia os candidatos. Então vocês vão ver que o Jamal, que daqui a pouco vou chamar aqui para conversar com a gente, ele vai poder contribuir bastante, né, falando um pouquinho da experiência de quem já esteve do outro lado e que está agora aqui também, né, orientando os nossos alunos e tem essas duas visões, e vai ser bem legal, vai poder compartilhar bastante informação com vocês. Sempre os nossos eventos, pessoal, a gente começa falando um pouquinho aqui sobre a Daqui para Fora, só para quem está começando a nos conhecer agora. E aí eu trouxe algumas perguntas aqui que a nossa equipe preparou. E depois eu vou abrir para as perguntas de vocês. Se vocês forem tendo dúvidas, pessoal, durante a apresentação, eu vou pedir para que vocês usem o Q&A aqui do Zoom, que aí fica mais fácil para a gente responder. Se a dúvida for até condizente, dá até para, de repente, responder ali na hora. Mas, ao final, a gente vai tentar responder ao máximo de dúvidas. Então, para quem ainda não conhece, né, Daqui para Fora é uma consultoria que, desde 2001, prepara estudantes para fazer graduação no exterior. Já foram mais de 3.500 jovens através dos nossos programas, né, milhares de applications enviadas. Isso, né, hoje nos ajuda bastante na hora de fazer recomendações para os nossos alunos. A gente tem uma base de dados, né, que contribui bastante. Tivemos aprovações em algumas das principais universidades do mundo e muitos dos nossos alunos vão com bolsa de estudos. Afinal de contas, para muitas famílias, né, ser aprovado ou aprovada na universidade não é o suficiente, é necessário algum tipo de bolsa. Hoje, a nossa equipe tem mais de 40 profissionais que fizeram graduação no exterior, que têm essa experiência de ter vivido, ter passado pelo processo e morado fora do Brasil. E o nosso maior motivo de orgulho, sem sombra de dúvidas, são os resultados desses alunos ao longo dos anos. Aqui, algumas das principais faculdades em que a gente já teve alunos aprovados. Um outro ponto super importante é que a gente não tem nenhum tipo de relação comercial ou convênio com as universidades. O nosso papel é ajudar os candidatos a se tornarem os melhores candidatos possíveis, enviar as melhores candidaturas para a faculdade mais conduzente com o perfil de cada aluno. Hoje a gente atua nesses 4 países: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e na Holanda. E aí, sempre quando eu mostro esse slide, né, e falo aí algumas das faculdades que os nossos alunos foram aprovados, muitos alunos e famílias que conversam comigo têm aquela dúvida: será que, né, eu tenho chance? Será que meu filho teria chance de conseguir uma vaga em uma universidade no exterior? Então, para isso, a nossa equipe ela desenvolveu uma análise de perfil. Daqui a pouco eu vou colocar o link aqui no bate-papo para vocês, mas nessa análise vocês respondem algumas perguntas: país de preferência, notas, áreas de interesse, orçamento planejado, e a gente já consegue, né, ter uma ideia da chance inicial de cada um e aonde cada um pode e precisa evoluir. Então, fica o meu convite para fazer essa análise, para vocês terem essa, né, essa ideia inicial das possibilidades. E já fica aqui o convite também para os nossos próximos eventos. Então, na semana que vem, vai ter um falando um pouquinho mais sobre as provas, né? Que tipo de nota vocês precisam no SAT, no ACT, para entrar nas principais universidades, e também um pouco mais de informações sobre as provas. No dia 6, a gente vai entrevistar o Marcelo Bettiol, que está estudando Física e Matemática na Universidade de Toronto, né, principal faculdade no Canadá. E no dia 18 tem um webinar falando um pouquinho mais sobre, né, o porquê considerar aí essa possibilidade de fazer faculdade fora. Então já fica aqui o convite para esses eventos futuros. Mas agora eu queria chamar o nosso convidado da noite. Jamal, você está na escuta? Estou sim, Felipe. Ó, o vídeo está começando aqui agora. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite, Jamal. Primeiro, poxa, muito obrigado por tomar o seu tempo aqui de conversar um pouco mais com a gente, né? De falar, de compartilhar essas experiências. A gente está acostumado com esse processo de application e às vezes esquece que tem um ser humano do outro lado, que é um processo humano, e acho que você vai trazer um pouquinho também desse olhar de quem esteve do outro lado, né? Com certeza, eu espero que sim. Vamos lá. Legal. Então, assim, acho que a ideia hoje, pessoal, que a gente pensou aqui é de contextualizar vocês mesmos e dar um passo a passo de como que é, né? Como que funciona o Admission Officer, o que que acontece, como, né, quais são as etapas que vão acontecendo até vocês receberem aí essa resposta de admissão. E aí, ainda mais agora, Jamal, que a gente está, né, chegando perto aí do ciclo de applications para ser enviados, o que que acontece? Assim, no momento que o nosso aluno, tipo, aperta lá o botão de submit e você do outro lado, tipo, qual que é o primeiro contato, a primeira coisa que chega para você como Admission Officer? Sim, então, curiosamente, normalmente na maioria das escolas, e uma coisa bom para falar, né, já fica contextualizado, né, que
muitas das coisas vão aplicar para quase todas as faculdades, algumas coisas vão aplicar somente para a faculdade que eu fui admissions officer, e vai ter tudo no meio, né? Mas eu também vou tentar contextualizar com cada resposta, né? Nessa aqui, provavelmente é um pouco universal, que normalmente o application chega e dependendo de quando chega no application process, se é um dos primeiros ou se está quando chegando todos, pode meio que ficar lá um tempinho esperando para a gente, né? Normalmente, quem recebe, a gente chamou de processors, né? Quem estava simplesmente recebendo e categorizando os applications, né? Se era para engineering, por exemplo, né? Se é uma escola com colleges diferentes, né? Ou se era um aluno querendo certas coisas, o application ficava aí esperando até o momento de um admissions officer como eu abrir a application e começar a ler. Legal. Então, chega, fica categorizado e esperando para a nossa leitura. E você falou, até acho que é legal voltar um pontinho atrás, eu acabei esquecendo de te apresentar a faculdade que você, é legal você falar, chama a faculdade que você trabalhou, né? Nem todos conhecem, então é legal falar um pouco disso também, esqueci de te apresentar aqui. Eu também, né? Então, por 2 anos, começando no ano 2016, eu comecei a ser admissions officer na faculdade onde eu estudei, como aluno também, onde eu me formei na faculdade, que é Washington University em St. Louis. Não é University of Washington, não é nem só Washington University, porque tem algumas outras universidades. A minha faculdade se situa em St. Louis, Missouri, bem no centro do país. Uma ótima faculdade para várias coisas, várias especializações. Eu me formei em biologia, que também era uma ótima faculdade para quem queria ciências, engenharia, também na arquitetura era forte, várias coisas assim. Mas é uma escola também, bom para vocês saberem, é uma escola que se considere uma escola highly selective, né? Altamente seletiva, né? Que normalmente se categoriza as escolas que têm uma taxa de admissão em provavelmente menos que 30%, 20%, algumas das mais famosas, as mais competitivas, né? Harvard, Yale, Columbia, esses às vezes tem taxa de admissão de 1%, né? Dependendo do ano, né? Minha faculdade, né, onde eu trabalhei, Washington University, nos anos que eu trabalhei, teve uma taxa por aí 15%, né? Então, isso classificava essa escola como highly selective e a maior diferença, né, como vocês podem imaginar, como é mais competitiva, o que está considerada e o nível de rigor, né, de excelência que podemos dizer tem que bater, né, para pegar o olho da faculdade, né? Então, Washington University, sim. Legal. Até para quem não sabe, no ranking da US News, que é uma das principais referências aí que a gente tem, né, como rankings nos Estados Unidos, ela está entre as 20 melhores, então é uma universidade extremamente seletiva. E aí, voltando então pro application, então beleza, chegou, né, chegou lá para você. Como que você visualizava, como que, né, você começava vendo a nota, as provas, redações, como que é essa primeira leitura aí que o Admission Officer começa a fazer? Pelo que eu entendi, primeiro, uma pessoa então organizava essas informações para você. Sim. Então, os processors, né, como eu falei, as pessoas de receber, eles teve um trabalho crucial, né, realmente essencial, porque às vezes a application chegava com coisas um pouco fora da ordem, um PDF dos históricos ali, uma carta de recomendação aí, e eles também, uma coisa que eles fizeram era ordenar tudo, né? Então, quando chegava para mim, eu usava minhas 2 telas, uma computador normal, assim, outra tela grandão só para ver tudo, que é melhor para ver, né, tudo junto, assim, não ficar scrolling, né, não ficar viajando pela página. E quando eu abria, né, até dentro do meu escritório, a gente teve ordens um pouco diferentes, né, para ler. Então, e isso se aplica para várias universidades. Algumas universidades têm mais uma regra, você tem que ver tal coisa primeiro,
nossa universidade, uma coisa que também se caracteriza a faculdade é que é uma universidade que usa um processo holístico para avaliar as applications. Isso é mais e mais comum, mas é completamente comum nas faculdades mais seletivas, né? Tem faculdades, certas faculdades que basta ter as notas, né, as notas mínimas nos exames ou nos seus transcripts, e você já tem uma boa chance de entrar na faculdade, né? Nossa, tem todo o processo de ver o lado humano da pessoa, né? As cartas de recomendação, a gente pode aprofundar mais um pouco, mas eu digo isso porque a gente olhava, podemos dizer, cinco coisas, né? Na application. Notas nos exames. Na verdade, eu vou na ordem de importância, de peso, né? Essas cinco coisas que a gente considerava. O transcript, primeiro, né? O histórico do colégio. Esse histórico, né? Olhando os 4 anos, nos Estados Unidos 4 anos de ensino médio, né? Aqui no Brasil, normalmente são 3 anos, mas isso quer dizer que a gente começou a olhar no 9º ano do ensino médio, dos transcripts, 9º ano até o mais recente, né? Que na época de mandar os applications, normalmente os alunos não têm terminado ainda, então olhamos até o ano atual dos históricos, primeiro dos 5, né? Também olhávamos as notas. Isso é uma coisa que tem mudado bastante nos últimos anos, né? Para vocês que têm um pouco de familiaridade com notas, né? Talvez vocês que estão aplicando agora, desses exames SAT, ACT, essas coisas, tem perdido um pouco de peso para muitas universidades, né? Mas nessa época, bem mais importante e importante para a nossa escola. Então, a gente olhava as notas nesses exames. A gente também olhava atividades, a lista de atividades, uma coisa que mostrava a gente o quão envolvido o aluno era fora da escola, né, ou fora do currículo normal, né, seja participante numa equipe de esportes, ou parte de um clube de debate, né, ou fazendo serviço comunitário, essas coisas. Também olhávamos os essays, né, os textos escritos pelos alunos, que também são uma parte muito importante, especialmente nas universidades mais seletivas, os textos que mostram o lado pessoal, é uma parte completamente feita pelo aluno, né, na hora. Então, é uma reflexão do aluno. E, finalmente, cartas de recomendações. A gente olhou, né, cartas escritas pelos professores, por administradores, às vezes nas escolas dos alunos, que falavam sobre como o aluno era, academicamente e socialmente. E era nessa ordem, Felipe, que eu abria e li tudo. Eu li primeiro o transcript, depois eu li as notas no SAT, no ACT, esses exames, né, que se compara ao vestibular aqui no Brasil. Depois eu li as atividades para ver o envolvimento, os destaques, né, as realizações do aluno. Depois as essays e depois as cartas de recomendação. Foi assim minha ordem. Às vezes eu troquei aí no final para guardar os essays para o final, porque são a parte mais divertida para qualquer leitor. As essays são a parte mais viva da application. Então, eu às vezes esperava para ler depois as essays, né? Legal. E bom, então aí, né, você leu, viu as notas, né, entendeu mais quem é esse aluno. Depois, tipo, acabou. Qual era o próximo passo? Admitiram, tá dentro, tá fora? Qual que é o passo seguinte que você, como Admission Officer, depois de ter efetuado a leitura de toda a application? Sim, boa pergunta. Então, na verdade, eu vou começar uma coisa que eu devo ter falado. A razão que eu li primeiro os transcripts e as notas do SAT ou ACT é porque essas coisas são bem, né? Ou você tem a 10, nota 10 ou nota 9, não objetivas, são... né? Bem objetivas. Objetivas, exatamente. Essa palavra, né? São bem objetivas. E para certas escolas, cada escola vai ter uma média, né? Uma certa média
que os alunos têm para entrar, né? Um jeito de tentar ver o quão rigoroso, o nível de rigor e de desempenho que o aluno tem, e isso é extraído para tentar entender o potencial que o aluno tem para ser bem sucedido no rigor da faculdade, né? Então, eu li essas coisas primeiro porque eram essas coisas que faziam a principal diferença. Era ali que eu sabia a melhor chance, ou se não teve muita chance para aquele aluno, né? Então, se eu lia essas partes e eu já criava uma dúvida, não sei se esse aluno vai dar conta no nível de rigor nessa faculdade. Daí eu lia as outras partes, basicamente para ver se teve alguma situação, alguma coisa que salvou, né, essas notas baixas. E se não, daí eu deixei minha avaliação. Mas de qualquer jeito, né, se eu achei que o aluno não ficava forte, ou se seria um aluno bem forte, bem interessante para a nossa faculdade, basicamente eu, olhando tudo, botava tudo num relatório, podemos dizer. Eu ranqueava, né, a gente ranqueava basicamente, né, numa escala interna, as notas. Então, vamos dizer que o aluno teve só nota 10, né, só nota 10, 10, 10. Então, esse aluno situava, obviamente, no top. Eu deixava a minha avaliação. Dependendo das atividades, se eram muito envolvido, o aluno estava passando muito tempo, botando muito esforço assim além da escola, daí eu botei uma nota mais alta, né, sobre isso. Então eu avaliava todos esses aspectos, e eu deixei efetivamente minha recomendação do aluno, né, que inclui se esse aluno vai dar conta, se esse aluno é excepcional, e se tem algum aspecto social, alguma coisa um pouco diferente além do acadêmico, que seria muito interessante ou não. E também, no caso mais raro, se o aluno teve a gente chamava de red flag, né? Alguma coisa que criava muita dúvida se o aluno era, por exemplo, um aluno honesto, ou se estavam envolvido com uma coisa crime, talvez, né, essas coisas, né? Se teve isso, claro que eu deixei isso anotado. E quando eu deixei tudo isso, depois foi para uma segunda leitura. Essa foi a próxima etapa. Independente da minha avaliação, sempre ia para uma um segundo leitor, para ser avaliada de novo. Eu quero explorar um pouquinho do que você falou do red flag, que acho que essa é uma pergunta que já me fizeram algumas vezes, Jamal, e acho que você vai saber responder. Tem alguma coisa que se você lesse no application, tivesse ali, era quase que um... Cara, se a pessoa tá eliminada, tá automaticamente fora, alguma coisa... Cara, isso, se tiver aqui, cara, esquece, sua chance já era. Sim, então, Jenny, era difícil, é raro, né? Não é uma coisa que acontece muito não. E é até difícil de pensar numa coisa que imediatamente o aluno seria fora, né? Teve coisas que mais criava dúvida, que vamos ver isso mais depois, né? Mas as coisas piores que podemos ver, normalmente se as cartas de recomendação chegavam que, de novo, seria uma coisa bem rara, mas se uma carta de recomendação chegava a falar mal de um aluno, de alguma forma, né? Uma pessoa que topava escrever uma carta de recomendação para esse aluno, se falou e às vezes era codificado, né, Felipe? Mas se o aluno, se o professor chegou a falar mal do aluno, daí era uma coisa suspeita, né? Porque sabemos que os alunos não são perfeitos, né? Que às vezes você fala na aula, às vezes você né, briga um pouco com o professor, alguma coisa. Mas se era uma coisa que o professor ou alguma pessoa na escola sentia que a gente precisava saber desses alunos, então normalmente isso era um red flag. Também a coisa provavelmente mais comum, já dentro desses casos raros, seria uma coisa de honestidade dentro da application. Ou seja, se a gente teve razão para acreditar que a application não foi feito por aquele aluno,
as ideias, as palavras não eram escritas por ele, né? Não era esse aluno. Isso foi uma coisa que gerava dúvida e deixava o aluno no nosso lado ruim. Né? Sim, sim. Acho que você trouxe uma palavra que eu gostei no sentido de levantar suspeitas. Tudo que você, né, coloca ali no application que talvez passe uma insegurança, algum tipo de dúvida para o admission officer de seja quem você é, né, se condiz com o que você está escrevendo. Por isso que a gente fala sempre para os nossos alunos o quanto é importante, seja você mesmo, sabe? A application tem que ter uma coerência, né? O que você fala, até porque os professores vão falar sobre você. Se você falar uma coisa muito diferente do que os professores falam, por exemplo, vai levantando suspeitas e aí você vai entrando para o bad side, né, Jamal? Exatamente, para o bad side. E aí, beleza, então você falou que você leu lá o seu application. Uma outra coisa que eu tenho curiosidade, acho que mais pessoas vão ter também, antes da gente seguir aí no application. São vários candidatos. O WashU, quantos applications vocês recebiam lá por ano, mais ou menos? Na minha época era sempre subindo, mas eu acho que no meu primeiro ano era 30 mil applications que a gente recebeu. 30 mil. Até 30 mil porque era um recorde, na verdade. Pode. Então, bom, um número bem expressivo. Quantas applications você por ano, assim, lia durante seu ciclo aí? Então, eu lia entre o primeiro ano e o segundo ano, eu lia uma média de 1.100, 1.200 applications por ano. Nessa época de leitura, os admissions officers, tem certos admissions officers, normalmente os diretores, né, que têm outras responsabilidades que não vão deixar de ter, né, mas eu e a maioria do escritório, nessa época, nem entrava no escritório. Isso antes da época da pandemia e de home office e tudo isso, né? Era porque realmente é muito trabalho e a gente normalmente fazia esse trabalho de casa para poder focar somente em leitura, né? A gente não respondia a perguntas, a gente não atendia telefone, né? A gente somente fez essa leitura. Eu acho que o máximo num dia que eu conseguia era 40 applications, ler 40 applications num dia só. Depois disso, você cansa, você fala, não, eu não vou continuar a ler. Para não tomar decisões erradas, né? Você não vai admitir quem não deve. Exatamente. E aí... Depois, a segunda leitura é importante, né? Para ver se a pessoa estava dormindo um pouco enquanto fazendo a revisão, né? Por isso que a gente fala que a redação tem que ser interessante e chamar a atenção, né? Se aquela 40ª redação do dia que você está lendo, ela é sem graça, já bota você para dormir, né? Sim, exatamente. E aí, para ter um parâmetro, mais ou menos, quanto tempo, Jamal, você gastava lendo um application, assim, de um estudante? Então isso talvez seja o ponto mais chocante, né, para quem nunca ouviu um admissions officer responder. E como eu disse, né, todas essas respostas vão variar um pouco entre uma faculdade ou outra, mas esse número chocantemente estável. Então, sempre que eu falei com outras admissions officers, quanto tempo que vocês passam, quanto tempo, né, para ver o quanto tempo que eu passava, se era bom, se era não, se era longo, e basicamente todo mundo era nessa faixa, né? Eu, no final, o meu padrão era uns 10 ou 11 minutos. 10 ou 11 minutos. O máximo de tempo que eu já ouvi, simplesmente de ouvir falar de um admissions officer passar no application seria realmente no máximo 20 minutos, e isso seria num caso de um aluno talvez muito interessante, ou teve um caso muito especial, particular, uma coisa confuso. Então, normalmente vão gastar entre 10 e 12 minutos. Não, eu digo entre 8 e 12 minutos, porque teve os mais avançados que fazia até mais rápido, né? 8 minutos. Não ouvi também menos tempo que isso, né? Se você falar 5 minutos, não pega muito bem, não, né? Mas é muito trabalho para ler em muito pouco tempo. E aí, acho que entre linha de algumas coisas que você falou no começo, né? Então, por exemplo, se você sabe o padrão de notas que a universidade precisa para mais ou menos admitir o aluno, tem alguém que está muito abaixo, poxa, talvez você já vai, né? Você vai ler application, mas já um pouquinho mais rápido, então você vai adequando o seu tempo também, né?
É isso mesmo, né? Se eu vejo que o aluno está muito fora né, do padrão, fora das normas, assim, então o resto vai um pouco mais rápido, né? Se eu Uhum. vejo, provavelmente os casos que demoraram mais, era aqueles casos que o aluno estava um pouco fora, talvez, né, talvez naquela beira de boas notas, de notas questionáveis, assim, duvidosos. E se eu encontrei uma coisa depois que interessava muito, que eu vi, nossa, as notas não estão ali na faixa normal, mas nessa essay o aluno fala né, com tanta convicção sobre alguma coisa que aconteceu, talvez, ou alguma experiência, ou, poxa, os professores, não só um professor, os dois professores e o counselor aí, o diretor da escola falaram tão bem desse aluno, ou as atividades, né? Eu vou aí na lista e eu vejo que o aluno tem, vamos dizer, é um pouco mais comum os alunos criarem empresas até hoje em dia, né? Que eu acho muito, muito impressionante, mas vamos dizer que o aluno criou uma empresa que realmente teve muito efeito ali na comunidade ou no estado dele, alguma coisa com reconhecimento nacional, ou alguma coisa que realmente era de destaque. Daí, se eu já tive na minha cabeça, talvez esse aluno não dá conta, daí eu vejo isso, daí eu vou gastar mais tempo de todos pensando, nossa, esse aluno realmente vai dar conta, sim ou não? E também descrevendo, porque quando chegava para aquela segunda leitura, se era um aluno que eu achava, esse aluno está fora do padrão, mas merece uma boa olhada, merece uma chance aqui, então, eu precisava detalhar muito bem as razões, por que esse aluno seria tão bom, o que esse aluno traria, né, para a universidade e tal, né? Mas isso, no máximo, como eu falei, 20 minutos, né? E aí, bom, aí avançava e passava para essa segunda leitura, como você falou. Então, nessa segunda leitura, era basicamente alguém que ia revisar para ver se né, não tinha alguma coisa muito fora do padrão. E aí, o que que essa pessoa faz? Ela valida o que você falou? Não valida? Como é que segue aí o application no processo? É isso exatamente, né? Os segundos leitores no escritório, normalmente no escritório vão ser leitores um pouco mais, com um pouco mais de experiência, né? Pessoas que estão lendo applications por mais tempo, sabem onde olhar para as coisas excepcionais, sabem onde olhar para avaliar bem e mais rapidamente, né? Então, chegava a application da mesma forma para eles e também chegava junto a minha avaliação. E é isso mesmo, Felipe, que eles avaliaram para ver se bater e se concordar, né? Se não concordam, daí eles me buscam para falar, conversar um pouco. Por que você achou isso, Jamal? Ou por que não, né? Se o segundo leitor concordou com uma avaliação que o aluno não daria conta, né, do trabalho, do rigor, não seria um aluno que seria bom no campus. Então, já nessa segunda leitura, o aluno já pode ter receber a decisão de não ser admitted, né? Se o segundo leitor concordou, ou se concordou que seria um aluno interessante, não estamos muito empolgados, mas vai dar conta do trabalho e seria um aluno ok. Ou se foi isso, ou se um aluno que a gente era muito empolgado, a gente achou muito legal, a gente era animado, nesses dois casos, o aluno foi para um pool, né? Um comitê final. Exatamente. Um grupo de alunos que iam chegar lá no comitê final. Exatamente. Exatamente, sim. Então, assim, para 30 mil applications enviadas, todo mundo vai, né? Aí imagino que ela, obviamente, você lia 1.100, outros admissions officers liam outras e avançando. Você tem uma ideia, eu acho, quantos chegavam nesse comitê final de avaliação que, em teoria... Isso é um número que eu não tenho muito bem, eu nem lembro da estatística, mas eu diria que era a maioria, Felipe, era
a maioria dos applications, né? Porque quando você para pensar, essa avaliação não é se eu acho você legal. É se o principal que eu era direcionado a avaliar era se esse aluno vai dar conta, vai poder dar conta para o curso selecionado, né? Se era uma coisa de engineering, vamos ver se esse aluno tem passado pelos cursos de matemática suficiente para dar conta, tem as notas assim, tudo mais, né? Se passava isso, mesmo se eu não achei um aluno tão espetacular, ele passava. Mesma coisa na segunda leitura, né? Então, bastante pessoas chegaram aqui nesse comitê, nesse final round, né? Era basicamente só se a gente tive certeza, se a gente tinha certeza que não seria um bom fit, só esses alunos que não chegaram. Então, talvez entre 60% e talvez até o máximo 80%. Muitos applications potencialmente chegavam aí no comitê, com certeza. Legal. Bom, então imagino que esse trabalho final do comitê deve ser um dos mais, assim, de você realmente, e aí como é que funcionava? Beleza, temos o pool final de quem passou dessa primeira etapa, temos quem está fora, como que se dava aí essa parte para o comitê começar a decidir quem seria admitido e quem não seria admitido? Bom, então, a gente passou no nosso escritório, a gente começou a ler as applications em novembro. Começamos em novembro. Finalizamos antes de março, normalmente, antes de março, por meio de fevereiro. E foi então que começou, só no final, que começou o comitê. Na verdade, tem um comitê para early decision e um comitê para regular decision, que talvez os alunos sejam familiarizados. Normalmente, provavelmente a maioria das universidades vão ter rounds diferentes, né? Umas turmas, podemos dizer, para você mandar e receber uma decisão mais cedo, né? Então, a gente fazia esse mini comitê menor e depois o grande comitê só no final de fevereiro, né? Então, você lê essas applications, eles vão esperar até você chegar nessa época. Chegando nessa época, a primeira coisa feita, né, era uma outra grande corte, né, como vocês podem imaginar, né? Porque se de 30 mil applications, se chegam 20 mil applications para comitê, ainda temos temos applications demais para a gente só começar a conversar, né? Mas na essência, esse comitê era onde a gente conversava, né? Mas a primeira coisa que acontecia com esses applications era um corte. Então, a gente olhou esses alunos e agora a gente olhou junto, né? A coisa importante, né? A diferença entre essa parte é quando a gente começa a olhar junto as applications, né? Na primeira leitura, eu talvez tenha visto vários alunos, né, da turma, mas eu não sei exatamente o que João e Luísa estão fazendo, né? Eu estou olhando esse application. Começando o comitê, é o começo dos Excel spreadsheets, né? Dos relatórios, né? Então, agora, se vocês lembram que eu falei, a gente avaliava numa escala interna, né? Convertemos as notas de SAT, né? Que poderia ser 1.360, 1.380, 1.520, né? Tudo isso a gente teve faixas e convertemos num número, né? Não era tudo convertido num número, mas era convertido numa coisa menor que dava para comparar, né? Então, vamos dizer que um aluno teve 7, né? Que era o máximo, né, na nossa escala, que mudava quase todo ano, né? Mas se o aluno era 7 e depois a gente vê um aluno que também dava conta, mas era 6, agora olhando tudo junto, agora sabemos que os de 7 se empenharam mais, né? E se é isso que a gente quer, a gente não vai escolher só 6, né? Se você é um 6 comparando com 7, você tem alguma coisa no lado não acadêmico, talvez, né, que supera esse outro aluno, se não, esse outro aluno que é 7 tem você, né, tem ganhado, podemos dizer, né?
o começo do comitê era o começo de ver os alunos juntos e poder comparar para começar a pensar numa turma, né? Era assim, né? Uma coisa talvez que seja interessante, né? Eu falei no meu exemplo dos primeiros cortes, né? Seria os alunos que só se ranqueavam mais baixo dos outros alunos, mas uma coisa interessante é que muitos das cortes feitas aqui nesse round não teve quase nada a ver com qualidade da application, notas dos alunos, empenho, qualidade das cartas de recomendação. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo, né? Muitas vezes a gente chegava no comitê e vimos para, vamos dizer que era comitê para engenharia, na escola de engenharia. Se vemos, independente de notas, de históricos, tudo isso, se vimos que naquele ano, eu vou dar um exemplo um pouco extremo, né? Mas se vimos que, nossa, temos 80% meninas aplicando este ano e 20 meninos, por causa das expectativas, né? Talvez no futuro vamos ter, né? Turmas independentes de gênero, né? Mas nesse momento a gente sabia, né? A gente era dado certas métricas, né? Não podemos admitir 80% meninas e só 20% de meninos. Então, neste ano, vai ser mais competitivo para as meninas, né? Simplesmente mais meninas aplicaram. Ou, outro exemplo até mais simples, né? Se todo mundo aplicava para biologia, daí biologia se tornava mais competitiva aquele ano, né? Se teve um aluno interessante, convicto para estudar história, massa. Então, a gente vai admitir ele, talvez com notas menores daqueles que para a biologia, porque a gente está pensando numa turma, né? Que tem que ser diversificado, tem que ser equilibrado, né? Tem que preencher todas as aulas, né? Não só de biologia ou de engenharia. Então, foi aqui no comitê que começavam a pesar todos esses aspectos, né? Até da demográfica do aluno, né? De onde os alunos são. Não podemos admitir só brasileiros este ano, ou, né, por exemplo. Então, todas essas métricas começavam a entrar no jogo daí no comitê. Então, essa primeira corte foi a primeira coisa a acontecer. Sim, não, e é importante trazer esse contexto, né? Porque tem várias coisas que estão no controle dos alunos, que é tirar boa nota, escrever as melhores redações, mas tem um pequeno elemento que é chato dizer de sorte, poxa, que você falou, né? De repente, tem muito mais meninas, tem a universidade, no final das contas, tem que ir formando a turma, e isso vai ser importante. E aí, Jamal, eu tenho uma pergunta, a gente fala muito sobre essa questão do fit com a universidade, da pessoa ser, né, de combinar com a faculdade. Nessa parte, vocês começavam a ler sobre coisas mais nesse sentido também? Sim, com certeza. Então, isso começava normalmente depois dessa grande corte, né? Depois dessa grande corte. Não sei exatamente quantos alunos estamos olhando, vamos dizer, agora chegamos em 10 mil, né? Um terceiro do número inicial. Não sei exatamente esse número, mas um número menor, né? Agora a gente começa a olhar justamente fazer essas comparações, né? Entre os alunos. Sim. E você tem algum exemplo para dizer, por exemplo, em WashU, tipo, o que era uma característica ou algumas características que você, poxa, aqui quando a gente vê que esse aluno tem isso, a gente gosta, as chances dele aumentariam, por exemplo. Então, uma coisa, agora eu vou falar honestamente, que seria talvez um pouco de crítica na parte da universidade onde eu trabalhava e talvez as universidades no geral, né? Basicamente, todas as universidades vão querer ter uma coisa que se diz, que deixa essa universidade distinta, né? Qual a cultura daquela universidade? Qual a vibe, vamos dizer, daquela universidade, né? Além dos recursos, né? Além dos professores, além dos estatísticas dos alunos formados, né? Os vínculos com empresas, tudo isso. Além de tudo isso, como são os alunos lá? Como é a experiência de lá, né?
Uhum. Eu disse que eu talvez seja um pouco de crítica, porque eu acho que, afinal das contas, não tem tantas coisas para deixar todas as, sei lá, quase 4.000 universidades lá nos Estados Unidos, não tem qualidades para deixar cada um deles completamente único quanto a uma sensação, vamos dizer, uma qualidade de alunos, né? Vão Uhum. certamente compartilhar coisas entre as universidades, né? Eu digo tudo isso para vocês, né? Só manterem em mente, né, que quando as universidades falam que é uma universidade assim ou assim, sim, é a parte da universidade, mas também, como que eu digo, também é um pouco... não sei exatamente, eu vou continuar na pergunta. Se alguém fica curioso, talvez eu volte a falar um pouco mais depois. Mas a nossa qualidade, né, o fator de WashU, né, o fator de Washington University nos Estados Unidos, nestes anos, era colaboração, né? Então, trabalho colaborativo. Era uma qualidade, podemos dizer, que a gente ficava de olho nos alunos, nas applications, se mencionava muito nas cartas, se o aluno falou uma coisa especial nesse aspecto, colaboração de trabalho e interesse em juntar áreas talvez distintas, né? Vamos dizer, psicologia e música, né? Eu estou trabalhando com um aluno agora que quer fazer isso. Engenharia e história, né? Alunos que teve ideias legais de como juntar áreas distintas, ou alunos interessados em estudar várias coisas, isso também era uma qualidade, podemos dizer, que a gente estava olhando que Chamava para a atenção gente para vocês. determinava, esse aluno é bem do tipo de aluno de WashU, bem nossa vibe, né? Eu critico um pouco, porque isso até muda nos anos, né? Uhum. Às vezes as faculdades querem ser mais colaborativas, às vezes as faculdades estão buscando alunos que prezam muito para a diversidade, né? Para a inclusão, de culturas diferentes, tudo isso. Então, pode mudar, mas é uma coisa, talvez, para tornar isso um pouco útil para os alunos agora na presença, que é importante, é muito importante identificar isso, né? Se você ia no site da Universidade de WashU, você ia ver, né, que nossos alunos estão muito colaborativos, eles estão buscando não competir com o outro aluno, mas colaborar com o outro aluno, né? E Uhum. então, se vocês identificam uma universidade que gostam, né, estão fazendo uma application para aquela universidade, é importante tentar sacar qual é o tipo de aluno, né, que essa universidade quer, porque vai fazer diferença, né? Não é a coisa principal, mas sim fazer a diferença, Felipe, com certeza. Sim, Esse eu acho fator. que é por isso que a gente sempre fala também, né, de quando a gente manda uma lista para um estudante, poxa, vai lá, olha o site, explora tudo, vê o que que você gosta, o que que combina com você, né, onde ela se encontra com você, porque aí você pode acabar explorando e falando mais sobre isso também nas suas redações, Uhum. e como você falou, né, ajuda aqui nesse fit. E aí uma última pergunta antes de começar a responder as dúvidas, Jamal, já vi que tá chegando bastante pergunta aqui. Então vamos lá, 30 mil applications chegaram, né, essas applications iam avançando aí no processo. No fim das contas, quantos alunos em WashU iniciavam o processo, né, iriam começar a faculdade e quantos vocês admitiam? Hum. Então, a turma era 1.500. As turmas lá eram 1.500, estava subindo um pouco, 1.600 por aí. Uhum. E a gente admitia, se não me engano, era quase 5.000. Quase 5.000. Tá. Sim, sim. Interessante, né, esse fato. Eu achei muito interessante quando eu descobri isso trabalhando lá, era como que esses números batem, né? Uhum. Então, já posso começar a explicar um pouco, né? Então, a gente, no final das contas, no final do comitê, gostamos desses alunos, todo mundo concordou, devemos dar o admit, damos todos os admits, né? A gente
e basicamente toda a escola dá admit, né? Isso é uma das coisas que depende mais, né? Dependendo se a escola é muito seletiva, mais aberto e mais, mas a gente admitia mais alunos porque é uma coisa óbvia depois de pensar, né? Porque alguns dos alunos que a gente admitia não iriam querer matricular com a gente, né? Vamos dizer, um aluno aplica para Washington University, era muito comum os alunos aplicarem para WashU e também UChicago. São próximos, então alunos da região aplicavam para as duas, né? Se aplicava para WashU e UChicago, a grande maioria, se foi admitido nos dois, iriam para UChicago, uma escola mais ranqueado, mais alto, tem até mais dinheiro, né? É uma escola top, né? Então, a gente sabia, né? Alguns desses alunos que são muito, muito legal vão ser admitidos em outras universidades. Então, para conseguir 1.500 alunos na turma, a gente teve que admitir mais para os que realmente eram interessados, realmente queriam matriculava e batia nesse número. Como chegava nesse número certinho, eu não faço ideia, era uma coisa interessante, mas isso acontecia até, curiosamente, fora do escritório de admissions, né? Teve cálculo. todo um time de enrollment, de yield, né? De rendimento dos alunos admitidos. Né, essa é uma visão legal, porque, né, como muitos dos nossos alunos, que já estão para 12, às vezes mais universidades, e são admitidos em várias, e tem também essa competição das universidades, né? Depois que admitem um aluno, opa, né, espero que você venha para cá. Então, isso é interessante saber que para 1.500, né, admitiam 5.000. Vamos lá, já chegou bastante pergunta aqui do pessoal. Algumas aqui que eu vou tentar, né, trazer em uma só. Algumas pessoas perguntando, se eu tenho várias notas muito altas, né, mas tenho uma ou duas matérias que eu fui um pouco abaixo, assim, isso estraga completamente a minha chance ou seria levado em consideração que a maior parte do meu histórico tem boas notas? Sim, com certeza a gente olha na média, né? Uma ou duas notas mais baixas não vai cancelar um aluno, não, com certeza. Especialmente se as notas mais altas tem a ver com o programa de interesse do aluno, né? Isso é o mais importante. Então, um aluno que tem notas baixas, ou se a gente viu uma nota baixa numa aula que, vamos dizer, era uma aula extra, uma aula de um aluno que quer aplicar para matemática e teve nota baixa na aula de arte, né? A gente não vai prestar tanto, né? Às vezes até a gente gera uma dúvida, né? Por que o aluno levou uma nota baixa numa aula que talvez era um pouco mais fácil, ou um pouco mais né, tranquilo assim, mas normalmente não. Isso sim, né? Se você está comparando alunos pelas notas, se estamos no comitê, esses alunos são dois de qualidades muito legais. Um tem notas que não tem nota baixa e o outro tem algumas notas baixas. Realisticamente, isso né, falando academicamente, Pode influenciar, né? exatamente, faz diferença, né? Mas de cancelar um aluno, disso tirar um aluno da consideração, até nas universidades seletivas, não, com certeza, não tira um aluno. E aí tem algumas perguntas também nessa linha de notas, né? Se tivesse alguém, Jamal, que você vê lá que, sei lá, a pessoa tem média 8 ponto alguma coisa, mas no histórico está dizendo essa pessoa está entre o top 5% do aluno da sala, ou é o melhor aluno do colégio. Vocês levariam isso você levaria isso em consideração? Com certeza, isso é um ponto, a gente poderia falar provavelmente muito tempo neste ponto, porque é um ponto muito importante, é um dos pontos que a gente no Admissions Office era mais treinado, como avaliar a application do aluno no contexto daquele aluno. Isso é muito importante para qualquer universidade que está fazendo revisão holística das applications, né? Isso porque sabemos que sabemos bem quanto vocês, alunos e famílias, que
numa escola para tirar um 10 na matemática 1 pode ser difícil, em outra escola pode ser muito mais difícil, né? Realmente, né? Não só porque o professor não gosta de você, mas porque tem mais exame, tem material mais avançado, tudo isso, né? Uhum. Então, era muito importante para a gente olhar o mais que a gente podia no rigor do currículo. Então, com certeza, isso era um fator muito, muito grande, né? Que botava, às vezes, um aluno com 8,5 no mesmo patamar que outro aluno com 10, né? Sim. Se a gente entendia que o rigor era maior, então isso também levava o aluno para cima. Até um ponto para complementar, as applications lá, elas são revisadas de forma regional, né? Então vai ter, o Jamal revisava de uma certa região, aí vão ter admissions officers que avaliam da América Latina e que eles vão se familiarizando com o modelo, o currículo, e aí vai ficando cada vez mais fácil para eles entenderem, né? Poxa, eu entendo o que esse 8,5 significa nessa escola, porque eu já recebi algumas, e acho que aí, especialmente para quem está no currículo brasileiro, vem a importância também um pouco do SAT, né? E você tem alguma dúvida, mas pô, ele é o melhor da sala, ele foi super bem no SAT? Não, de fato, esse aluno tem esse rigor e tudo mais, né? Sim, com certeza. Isso é um muito bom ponto também, Felipe, porque quando a gente entrava, normalmente teve uma pessoa mais experiente para falar da gente não só como avaliar, né, do protocolo, mas também da região, né? A gente, então, quando eu entrei, eu não inicialmente, mas umas semanas depois, eu comecei a olhar as applications da minha cidade natal. Eu sou de New Orleans, Louisiana, lá nos Estados Unidos, e isso não era só porque era legal para eu ler applications, né, das minhas escolas e tudo mais, era também, né? Mas era porque eu tenho uma certa familiaridade com essas escolas, com o rigor, né? E isso como eu falei, muito importante para entender. Então, com certeza, você tem uma região, você aprende, você é muito incentivado para aprender aquela região. Escolher aprender as escolas mais fortes, aprender as escolas que não são tão reconhecidos, mas que ainda estão produzindo alunos que vão para ser bem-sucedidas, né? Tem um rigor alto, tudo mais, né? Tem algumas perguntas que eu vou resumir aqui, algumas pessoas perguntando, para ser admitido, qual que é a média escolar para você ter chances de admissão numa faculdade seletiva? Me corrija se eu estiver errado, Jamal, mas eu diria que você, além da média, você está no top 5, top 10% da turma de formação. Geralmente, acho que esse seria um padrão, né, Jamal, para você ir avançando. E é lógico, mais uma vez, não é só as notas, né? Entra extracurriculares, entra tudo mais. Mais ou menos isso, né, Jamal? Nessas mais seletivas? Nas mais seletivas, eu diria exatamente a mesma coisa. Você tem que estar em destaque dentro da turma. Top 10, top 5, por aí. Uma outra pergunta aqui anônima, Jamal, essa é interessante. Ela está falando que a gente termina aqui o ensino médio em dezembro e você só vai iniciar a escola em agosto. E ela está perguntando sobre o gap statement, que ela falou, não é fácil porque a gente não tem nada aqui no Brasil e tal. Olhando assim, a candidatura de um aluno brasileiro, o gap statement é algo que tem um grande peso no que você vai ler na admissão desse aluno? Você tem alguma dica para dar aqui nisso ou não é algo tão importante assim dentro desse contexto? Eu diria, não a gente não normalmente fala assim de importância, mas eu diria assim, papo reto, sim, não é tão importante, porque especialmente, né, falando de conhecimento, se você está lendo uma application de um aluno que você simplesmente é o sistema do aluno se formar um pouco mais cedo, né, comparando com o ano letivo dos Estados Unidos. Então, você não vai prejudicar esse aluno se ele não desenvolver um emprego muito massa ou uma coisa né, muito, muito legal para esse tempo, né? Então, normalmente, bastava ver se esse aluno teve algum plano para seguir se desenvolvendo de alguma forma nesse meio tempo, né? Então, com certeza, não era uma coisa que era de grande peso. Era mais uma coisa de ver se o aluno escreve alguma coisa muito, muito boba, né? Sim, é legal. Então faz tranquilo o gap statement, né? Lógico, escreve direitinho, mas não é isso que vai eliminar, né, as suas chances. Legal. Exatamente. E com Uma certeza pergunta. não minta para tentar te mostrar mais ativo do que é. Mais algumas dúvidas aqui. Essa aqui também é interessante, do Alan.
Ele falou assim, um candidato que tem excelentes notas, um excelente perfil acadêmico, excelente candidato, mas não atingiu 1.500, mas chegou no 1.480. Esse candidato ainda tem boas chances? Com certeza, com certeza. Sim. Sim, legal. Sim. Às vezes, esse é um ponto legal, né? Assim, as pessoas colocam um teto de notas, né? Poxa, tem que estar com 9,3, 9,2, mas geralmente tem uma flexibilidade, né, Jamal? Assim, se você é um perfil, pô, não vai ser Sim, tirar um 1.500 ou 1.480 que vai tirar esse candidato do jogo, né? sim, exatamente. Legal. Vamos lá, mais algumas aqui. Ah, quando você analisava as atividades extracurriculares, quais que você achava que tem mais peso? Como é que você via isso de fazer a diferença no projeto, no processo? Então, para a maioria dos alunos, vamos só falar dos alunos admitidos, né? Para a maioria dos alunos admitidas, eu diria que não tinha nada é, espetacular, né? Para a maioria dos alunos admitidos, vimos somente que teve um bom desenvolvimento, um bom envolvimento fora da escola, né? O aluno não estava parado. Isso também é um pouco interessante, porque eu digo isso seria mais para os alunos nos Estados Unidos. A gente entendia que era muito mais normal para alunos brasileiros ter menos, assim, nesse aspecto, né? Uhum. Os alunos não têm tanto uma cultura, várias escolas não têm é, as mesmas oportunidades de desenvolvimento extracurricular quanto nos Estados Unidos. É uma diferença cultural, né? Realmente. Então tem isso, mas eu diria que normalmente a gente estava só lendo para ver se o aluno, como eu disse, não estava parada, se teve alguma coisa que gostou, né? Que se estava buscando seus interesses atrás dessas Uhum. atividades, isso era legal também, ou se estava servindo os outros, isso também era legal, né? Basicamente para ver esse aluno faz coisas, tem interesses, é uma Uhum. pessoa real, né, que Uhum. interage com a comunidade. Sim. Era basicamente isso. Legal. Até um ponto que a gente sempre recomenda muito aqui para os nossos alunos é, quando você está pensando em extracurricular, procura uma coisa que você gosta, porque às vezes essa pergunta de qual que é mais valorizada, tal, no final das contas vai ser mais valorizado aquilo que você pode fazer melhor e pode fazer mais bem feito, que vai te dar mais insights para você escrever boas redações. Então, o que Com certeza. talvez seja uma boa atividade extracurricular legal para você, vai ser diferente para mim, vai ser diferente para o Jamal. Então, cada um, eu vejo os nossos alunos que tiveram mais resultados, uma coisa, melhores resultados, o que eu vejo é faziam coisas que gostavam. Era meio que Uhum. todo mundo se envolvia com uma coisa que gostava e acabava, né? Com Aí, certeza. viu? Desculpa aí, um plus Imagina. seria se o que você gosta também é refletido no que você está querendo estudar naquela universidade, né? Não sempre, às vezes o que você quer estudar é um pouco mais prática, né? Uhum. Não é necessariamente um paixão, mas se é um paixão, então seria bom ver que você está buscando essa paixão em outras formas também, além do acadêmico. Fazer mais algumas perguntas aqui, Jamal. Essa eu achei bem interessante aqui. Tá falando, né? O número de applications para as universidades é muito grande, a competição é gigantesca, e ela tem uma dúvida. Todo o pool, assim, de applications é excelente, ou tem algumas pessoas sem noção que, mesmo não tendo notas, mandam? Tipo, ela fala até o tipo jeito brasileiro, quem sabe dá. Então, tinha muito application que você fala, cara, não, pô, tá completamente fora e meio que pô, gastou tempo Sim, enviando aqui. com certeza existia, né? Esses 30 mil, talvez. Na verdade, eu fiquei chocado na quantidade que realmente estavam ali no patamar que avaliavam, parecia, antes de mandar um application. Mas com certeza a gente recebia applications que não teve nada a ver. Eu diria, talvez, uns 2 ou 3%, bem pouco, né? Mas Uhum. às vezes você chegava, não teve as notas, não teve desenvolvimento, os professores não falam nada, você fala, Uhum. você tentou, mas hoje não, né? E isso é interessante, deve variar, né? O WashU é uma faculdade excelente, mas, por exemplo, nem todos os brasileiros conhecem tão bem quanto conhecem Harvard. Aí Sim, eu imagino que em Harvard, talvez esse número de pessoas que mandam application no que vai que dá, talvez seja maior, né? Porque com certeza. Com certeza. que todo Às mundo vezes, conhece, todo mundo sabe, então, pô, vai que com dá, né? certeza. Harvard também recebe né, applications literalmente do mundo inteiro. Às Uhum. vezes o aluno está somente aplicando para Harvard, né? Sim, Somente. sim.
Até perguntaram aqui, mais uma pessoa perguntou, acho que não estava no começo, o Jamal era Admission Officer da WashU University. Vou escolher mais algumas aqui, para a gente finalizando. Deixa eu ver se tem alguma que a gente... legal falar um pouco mais sobre isso, a gente falou ali, mas a Mayra perguntou, né, a relação entre o perfil do candidato e o curso que ele pretende aplicar na universidade tem muito peso na hora de analisar o application? Eu diria que tem peso, muito peso não necessariamente. Não é possível, às vezes, para um aluno criar uma vida, atividades, fazer aulas naquilo que está muito interessado em cursar na faculdade. Às vezes, por exemplo, robótica. Né? Se você quer cursar em robótica, é raro os programas de robótica aí nas escolas ou coisas assim, né? Então, não era uma coisa que, se você não tiver, vai se prejudicar, né? Porém, quando tiver, quando é autêntica, né, uma coisa que você realmente está direcionado para aquilo, realmente tem mais peso. É uma coisa que mostra mais desenvolvimento mental, né? Mostra que o aluno tem pensado, tem sim investido mais, também mostra que o aluno, se o aluno tem um pouco de experiência naquilo, também aumenta as chances de que o aluno realmente sabe o que quer fazer, já tem feito um pouco, podemos ter uma confiança de que o aluno não vai chegar e, assim que chegar, querer, né, sair da escola e fazer outra coisa, né? Então, tem peso, não tem muito peso. No ano, todo ano, admitimos alunos que iriam começar naquilo quando chegavam na faculdade, né? Mas mostravam em outras formas que eram comprometidos e dedicados para aquilo. Legal. Vou escolher uma última pergunta aqui, que é uma para a gente finalizar, que tem bastante perguntas chegando. Até pensando nisso, pessoal, antes do Jamal responder essa última, como não dá, acho que não vai dar para a gente responder todas, eu vou deixar o contato aqui da nossa equipe. Então, sabe, quem tiver mais dúvidas, é um assunto que dá para a gente ficar, né, já horas aqui falando, conversando. Então, deixa eu colocar aqui para vocês contato da nossa equipe. Se tiver alguma dúvida não respondida depois, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. E também dá para agendar uma conversa, um plantão de atendimentos aqui com os nossos especialistas para a gente tirar essas dúvidas. Mas essa última que eu quero perguntar, Jamal. O brasileiro, ele vai competir com candidatos americanos ou ele vai competir com candidatos da América Latina, né, mais condizentes aqui, até para gerar essa diversidade na turma? Desculpa, eu não entendi a primeira coisa. Imagina. O brasileiro aqui, quando o brasileiro manda um application, ele vai competir diretamente com os americanos ou ele compete com outros brasileiros e candidatos da América Latina? Normalmente ele é comparado um pouco com os outros americanos, mas principalmente os outros brasileiros da turma, porque normalmente nos Estados Unidos admissions, né, admissões para alunos internacionais é um pouco diferente. Isso normalmente, até hoje em dia, onde todas as universidades são mais internacionais, mais globais hoje em dia, buscando mais alunos internacionais, normalmente é tecnicamente um pouco diferente, porque às vezes o dinheiro que a escola recebe do governo ou de patrocinadores, às vezes um certo porcentagem desse dinheiro tem que ir para alunos domésticos, né? Então, muitas vezes os brasileiros são comparados com os brasileiros, porque estamos de olho naquele número de brasileiros que vamos admitir, enquanto o número de uma outra estatística, talvez, que é somente doméstico, a gente não olhar tanto, né? Então, isso geralmente é o caso para a maioria das escolas e para a maioria dos países, né? Às vezes, esse aluno se compara, esse brasileiro vai se comparar, se não somente com os brasileiros, com os outros alunos internacionais, mas é mais raro ser comparado diretamente com os alunos domésticos. Perfeito. Jamal, passamos um pouquinho aqui das 8. Cara, queria agradecer demais pelo seu tempo aqui de conversar com a gente, te dar essa perspectiva, né, tanto de ter do outro lado e agora também está trabalhando com os nossos alunos, né, o Jamal é orientador de redações, então ele traz todo esse conhecimento aqui para os nossos estudantes. Então, Jamal, pô, muito obrigado. Esperamos aqui mais para frente fazer mais aqui dessas conversas e queria agradecer também, pessoal, todo mundo, tá bastante gente conectada até agora. Então, obrigado aqui por estar com a gente. Não sei se tem algum outro ponto aqui, Jamal, mas valeu mesmo. Obrigado, gente. Eu espero que foi útil, que foi interessante.
E eu espero também, né, que algumas dessas coisas, especialmente de lá de trás do processo, servem para vocês lembrarem que vocês só podem fazer o seu melhor e tem muito mais no jogo que vocês podem se cientizar, podem né, estrategizar, isso é muito importante, mas também não é o começo nem o final de nenhuma vida, esse processo de admissões. Então, se esforcem e eu desejo sorte para todos vocês. Ó, pessoal, o pessoal aqui falando, agradecendo, a Catarina gostou, a Caroline, obrigada, agradecendo, pô, foi um prazer, pessoal. Jamal, uma boa noite a todos, pessoal, e um excelente resto de semana aí para vocês. Boa semana, gente. Tchau, tchau.